Sinto que aos poucos a tristeza vem tomando meu coração. Não consigo me alegrar nem com as conquistas da minha filha. Meu olhar está cada vez mais triste. É horrível viver em um corpo que eu odeio. E o pior de tudo, que fui eu mesma que me transformei nesse monstro. Eu não consigo me amar como eu sou. Sinto que todos têm vergonha da minha aparência. Estou morrendo aos poucos por dentro. Não consigo concretizar minhas metas, não consigo nem ao menos concretizar um simples regime. Escrever um blog. Eu olho para trás e busco todos os dias onde está aquela pessoa feliz que eu fui uns anos atrás. Essa doença devastadora, ela tira a nossa alegria de viver. Estou no fundo do poço e sem forças para subir. Estou desesperada e me sentindo cada vez mais sozinha. Recebi hoje essa mensagem pelo WhatsApp e eu me vi compelida a vir responder a essa pergunta, a esse questionamento dessa pessoa que está sofrendo um nível de sofrimento tão grande. E o que eu quero dizer a respeito dessa questão da depressão? Será mesmo que a depressão é genética e que eu simplesmente preciso entender que em algum ponto da minha vida eu entrei em depressão e eu não tenho como lutar em relação a isso? Eu simplesmente preciso entender que ela está aqui e não tem jeito? Bem, existem várias questões que são consideradas genéticas, mas tem muito a ver, muito mais com o estilo de vida e com a questão da mente, como nós estamos conduzindo a nossa mente. Eu quero aqui então fazer uma paradinha para dizer para você o que é essa questão da mente. O que é a mente? O cérebro, ele não é a mente. A mente não está no cérebro. O cérebro, vamos dizer assim, é a máquina, é o computador que processa informações que vêm da mente. Mas o que é a mente? São as ideias. As ideias é que formam a mente. São os pensamentos que geram a mente. É a estrutura que nós chamamos de mente, são os nossos pensamentos que alimentam o nosso cérebro de informações e nós então, sem questionar, vamos acabando vivendo em função dessas ideias, achando que aquilo ali é a nossa verdade. Eu sou assim, eu sou uma pessoa deprimida, eu sou uma pessoa que sente desse jeito e não tem jeito. Eu vejo muitas pessoas vivendo esse nível de paralisia, ou seja, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu sou triste, as situações são assim, as circunstâncias são assim, eu só vou mudar se tudo mudar. Veja bem, quando nós dizemos que só vamos mudar se as circunstâncias mudarem, pode ser que a gente até piore, que pode ser que as circunstâncias piorem. Quer dizer então que eu vou ficar escravo das circunstâncias e vou ficar simplesmente esperando a vida passar enquanto as circunstâncias não mudam para mim? Será possível que é simples assim e eu vou ficar esperando a avalanche vir e me pegar aqui? Não tenho armas contra isso, não tenho nada o que fazer? Essa pessoa demonstra que ela está vivendo um tipo de situação tão constrangedora que ela está deixando alguns prazeres que deveriam ser muito, muito lindos na vida dela, como o desenvolvimento da própria filha. Então ela não está vendo alguns prazeres muito importantes, porque ela simplesmente está vendo muitos desprazeres, como um corpo que ela chama de deformado, né? Vendo a foto dela, não vi nada deformado, mas aí que tá. A mente, ela cria problemas, né? A maior parte das pessoas não está contente com o seu corpo. A mente, então eu quero esclarecer agora, a mente é uma mentalidade, a nossa mentalidade, ela veio da cultura, da família, daquilo que nos disseram, das ideias que passaram para nós e que nós vamos pela vida perpetuando como se fossem ideias nossas mesmo. Então essa pessoa, ela olha para o seu corpo e vê um corpo feio, isso já aconteceu comigo também. Eu me achava muito feia na minha adolescência até um determinado ponto da minha vida. E simplesmente quando eu resolvi que eu era mais do que um corpo, quando eu entendi que eu era mais do que um corpo, então essa questão da beleza deixou de ser uma questão importante para mim, deixou de ser fundamental para mim, né?
E é interessante que quando a pessoa acredita profundamente que ela é feia, ela se relaciona com o mundo como se ela fosse feia. Olha o que a mente faz. A mente é uma farsa, ela não é a pessoa de verdade. Ela não é os pensamentos da pessoa mesmo, ela é uma apropriação da cultura. Então, quando a pessoa não vê no corpo dela o padrão que todo mundo espera, ela se denomina feia. E olha aqui o que ela diz. Ela diz que as pessoas acabam convivendo com ela de um jeito como se ela fosse feia. Isso é uma dedução dela. Eu também pensava dessa forma. Toda pessoa que se acha feia, ela acha que o mundo se relaciona com ela em relação ao próprio corpo. Ela acha que as pessoas só veem nela um corpo. E esse é o mal da mente. A mente ela não para pôr um ponto de interrogação. Será que as pessoas estão se relacionando comigo só em relação ao meu corpo? Será que isso é tudo? Mas a mente ela tem muitos subterfúgios para fazer uma pessoa sofrer. Se não fosse isso, então seria outra coisa. A questão é que essa pessoa está com uma tendência a ver tudo negativo. Isso é a mentalidade do depressivo. A depressão, ela simplesmente não vem, né? A menos que tenha uma causa muito certeira, né? Que dê, então, um distúrbio muito grande no organismo, mas mesmo esse distúrbio também pode estar sendo provocado pelos pensamentos, porque o pensamento gera doença física também, o que nós chamamos de psicossomática, não é? Então, a mente, ela é poderosíssima. A pessoa começa a viver um padrão de negatividade em relação ao seu corpo, em relação à sua história. Tudo foi ruim, tudo é ruim. Bons tempos aqueles em que foi bom, agora está tudo ruim, ou então tudo foi ruim sempre, nunca vai ser bom. Ou seja, existe um pessimismo em relação a uma parte da vida ou em relação a toda a vida. E a pessoa não consegue ver coisas boas na própria vida, na própria história, não consegue ver as conquistas que já teve. Não consegue olhar para pequenas coisas que ela já fez, para coisas que se tornaram até grandes na vida dela. Às vezes os outros olham e falam, puxa, essa pessoa é uma vencedora. E ela olha para ela e diz, eu sou um fracasso, tudo está errado na minha vida. E aí vai se perpetuando essa situação, porque olha só, essa mulher é uma mãe que está deixando a filha crescer sem os cuidados adequados dela, porque ela está afundada num poço de amargura. E aí o que acontece? Provavelmente essa criança também vai crescer, se não tiver, né, um desejo muito grande de vida dentro dela e uma resiliência muito grande, essa criança já vai ter esse pensamento também depressivo, porque ele é aprendido também. Não é só genético, ele também é aprendido. Então, essa criança pode também já crescer desenvolvendo essa depressão, nem sabe de onde veio e depois vai achar que é genética também, mas teve uma mãe depressiva por uma vida, né? Cresceu nesse ambiente depressivo. Percebe como é que toda essa questão da depressão vai se perpetuando? E você pode pensar assim, mas a depressão tem uma razão de ser, a pessoa tem uma frustração, todos nós temos frustração. Dessa maneira, todos nós temos motivo para ficar em depressão. Todos nós temos muitas frustrações pela vida. Será que isso é um ponto final? E nós vamos ficar, então, eternamente amargurados, angustiados, submetidos a um pensamento negativo? Bem, exige uma decisão. Sim, existe. Eu costumo dizer para as pessoas que estão em depressão que elas precisam olhar para o caminho que lhes dava prazer. Porque as pessoas dizem assim, eu não tenho prazer nem de fazer compra no shopping mais. Eu amava comprar sapato. E agora eu detesto, não quero mais sair de casa nem para comprar sapato, nem para ir ao shopping, não quero sair. As pessoas vão reduzindo a sua vida. E algumas delas não saem mais da cama, estão ali em depressão. Estão num buraco, né? Uma depressão simboliza um buraco. E para ela retomar, e para ela sair do buraco, ela precisa retomar os prazeres, ela está no negativo no banco emocional e precisa retomar os prazeres dela. Mas como que ela faz isso? No início, ela vai ter que, então, você, né, que está sentindo essa sensação de abismo, você vai precisar retomar.
buscando as áreas que lhe davam prazer antes de você estar nesse buraco. Se a sua filha te dá prazer, esteja com a sua filha, mas esteja no seu melhor. Diga para ela o quanto ela é maravilhosa. Não fique passando para ela as noções de que ela também não é perfeita, de que ela talvez não seja a menina mais bonita do mundo, né? Porque é o pensamento da mãe, mas não precisa ser o pensamento da filha. Retome o prazer de ver sua filha crescer. Retome o prazeres simples. Nós temos tido muita dificuldade com a simplicidade, mas a simplicidade ela pode nos salvar a vida emocional. Ela pode salvar a nossa vida em muitos aspectos, inclusive no aspecto emocional. Prazeres simples. Vá aumentando o seu banco emocional com prazeres simples, sim. Lucilene, mas é só isso? Eu não devo tomar medicação? Sim, você deve tomar medicação. Porque uma vez que a mente já afetou o seu cérebro, não é? E então ela já é um problema físico agora, não é? Então você precisa tratar também fisicamente se você estiver num nível de sofrimento bastante grande que requeira o uso da medicação. Use a medicação. Não é necessário que você use por uma vida inteira, mas que você use até que a sua mente aos pouquinhos vá desenvolvendo de novo os aspectos de positividade que te tirem do buraco e que você então saia dessa depressão e consiga viver uma vida mais normal. Mas é preciso que você pense que a vida é bonita, que ela tem muitos aspectos bonitos, que ela tem a sua filha, como no caso dessa moça, que ela tem as pessoas que nos amam, que nós amamos, tantos aspectos que nós já conquistamos. Porque a pessoa depressiva, ela tem uma tendência a ser devedora de si mesma. Comece a fazer uma lista da abundância, ou seja, comece a perceber o quanto já existe de bom na sua vida. Comece a fazer uma lista que seja bem consciente no sentido de todas as suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas. E pare de se concentrar de uma vez por todas somente em perdas. Porque o depressivo ele tem uma tendência a negativar tudo, pensando tudo em termos de perdas. Até aquilo que é bonito na vida dele, ele negativa usando no sentido da perda. E aí o que começa a acontecer? É como se toda a mente ficasse cinza. Ele não vê nada bonito em coisa nenhuma. Não vê alegria, não vê motivos para viver. Outra coisa que nós precisamos pensar é que nós não podemos focar em coisas externas à nossa existência, não é? Nós não podemos focar, por exemplo, somente no corpo. Vamos dizer então que você fosse mesmo tão feia quanto você diz. Vamos dizer então que você estivesse tão fora do padrão de beleza como você diz. Tem até um filme, né, de um menino que tem uma aparência, eu esqueci o nome agora exatamente, mas tem um filme que tem esse menino que ele nasceu com essa deformidade e eu vi que tem até mesmo um menino brasileiro que nasceu também com o rosto bem deformado e é muito bonito. No vídeo eu vi esse menino que é brasileiro, que tem esse problema, o quanto ele é bem-humorado e o quanto as pessoas aprenderam a respeitá-lo porque ele é bem-humorado e porque ele se aceita. E aí você vê que a mãe também é uma mãe bastante interessante, né? Uma mãe que deu ao filho uma perspectiva de que ele é uma pessoa incrível, né? E a aparência não fica sendo o centro da vida dessa pessoa. Infelizmente, a mente ela é voltada para o pensamento de multidão, ou seja, a aparência tem que ser tudo igual, né? E se as pessoas não tiverem uma aparência na média ou fora da média, elas são consideradas feias, estranhas, esquisitas. Infelizmente, nós somos considerados mais pelo nosso corpo do que pela nossa essência. Até quando alguém vai casar, né, procurar, eu quero alguém bonito, dentro de um padrão de beleza. E de repente não encontra a pessoa ideal para ela por isso. Ideal no sentido daquela que seja coerente, né, com o seu lado emocional, a pessoa que atenda, que esteja junto como companheiro, como parceiro. Por quê? Porque está esperando o príncipe, a princesa encantada dos contos de fada, do quê? Da mentalidade de multidão. O conto de fada ele fala do pensamento de multidão de novo.
E nós somos chamados a sermos indivíduos. Enquanto a gente não aprender a ser indivíduo, nós vamos sofrer os males da mente, que é a negatividade. Tudo o que não é igual ao pensamento de mente é banido. O pensamento da mente é um pensamento da religião, é o pensamento da cultura, é o pensamento da família. Ah, Lucilene, mas tudo isso é tradição, nós precisamos das tradições. Será que o indivíduo sobrevive de tradição? Nós precisamos repensar isso, porque a tradição diz que tudo tem que ser sempre como sempre foi, e isso é um perigo para a nossa humanidade, para a nossa felicidade. Se você quiser um caminho de alegria, você vai ter que buscar de uma maneira mais interna e não na multidão, porque senão as pessoas vão querer encaixar você dentro de um padrão que você nunca vai servir, você nunca vai poder ser feliz e nunca vai poder ser alegre. E é isso que está deprimindo a maioria, preste atenção nisso. Esse estado de ter que estar no meio da multidão, como todo mundo pensa que é estar no meio da multidão, é que tem nos tornado pessoas depressivas, ansiosas, angustiadas, que a gente pensa que está todo mundo na correria, eu tenho que correr também, mas está todo mundo muito ansioso por causa disso. Ah, todo mundo está nesse padrão, eu tenho que estar também, mas está... Olha, o número de depressão cresce a cada dia. Será que está normal então? Será que está tudo certo isso que nós estamos vivendo? Ou será que nós temos que repensar esse pensamento de multidão? Precisamos parar de entrar nos conformes da cultura e começar a entender que é possível ser feliz nos aceitando como nós somos, aceitando o outro também. Porque nós promovemos o bullying. Nós entendemos que as coisas e as pessoas têm que ser de um jeito só. E tudo, né, que Narciso acha feio, tudo que não é espelho, né? Então não é igual a mim, eu vou banir. E nesse filme que eu tô falando, que o menino tem esse rosto deformado, depois a gente coloca aqui embaixo para você saber que filme é esse. Depois eu vou pesquisar e a gente coloca aqui bonitinho para você. O que acontece? Ele começa a sofrer bullying por causa da aparência. Ele deixa de ser visto como uma pessoa e passa a sofrer bullying por causa da aparência. Será que nós vamos continuar com isso até quando? Nós já ensinamos para as crianças a discriminar outros quando não são parecidos com o aspecto da multidão. Ele é diferente, então ele é feio. E ele é um ser humano, ele deixa de ser um ser humano por causa disso. Então nós precisamos repensar tudo isso, o quanto nós nos massacramos, o quanto nós massacramos os outros e o quanto nós precisamos sair desse efeito da mente e nos tornarmos pessoas, indivíduos, nos darmos o direito de sermos pessoas. E assim nós teremos uma possibilidade de sermos felizes sem ficar nos comparando o tempo todo. Sendo quem você é, você vai ter a possibilidade de ser feliz e de sair desse poço que é a depressão, né? Sair desse buraco que é a depressão. Todos nós temos sofrido um pouco, né? E muitos de nós temos sofrido muito com esse padrão. Eu já sofri muito, hoje sofro muito pouco com esse padrão porque eu não estou muito preocupada com isso. Estou cada vez menos preocupada com a imagem que eu passo fisicamente, enfim. Eu estou mais querendo ser Lucilene do que ter alguma coisa que Lucilene teria ou fazer alguma coisa que Lucilene faria. Mas isso também demora muito tempo para nós entendermos. Mas é possível. A gente precisa começar com esse pensamento agora. Infligir já, né, colocar, já dar de presente para essa nova geração um pensamento diferente, de que respeitem as pessoas nas suas diferenças e de que não consideremos ninguém feio, ninguém estranho, ninguém esquisito. Porque essa questão da aparência tem matado emocionalmente muita gente. Precisamos repensar os nossos padrões culturais para diminuirmos os níveis de depressão e os níveis de pessoas angustiadas e insatisfeitas porque não estão sendo aceitas como são, fisicamente, emocionalmente, porque nós somos diferentes. Quem sabe assim os pais também aprendam a não exigir dos filhos que eles sejam de uma determinada maneira, ou seja, que eles sejam uma cópia. Tudo isso nós precisamos aprender. Eu sei que eu estou trazendo aqui um monte de coisa diferente, mas eu vou resumir. Pessoas são diferentes umas das outras. Pessoas não são feias.
Não são bonitas, são pessoas. Não precisam ser feias nem bonitas. São apenas pessoas e nasceram com o direito de serem felizes exatamente como são. E nós precisamos levar esse direito adiante para as novas gerações, porque nós precisamos dessa liberdade para vivermos de uma maneira melhor e mais harmônica. Pense nisso e leve essa mensagem adiante.